Imagina um império que parecia invencível. O Império Mongol, forjado por Gengis Khan e expandido por seus descendentes, conquistou territórios vastos e inimagináveis, esmagando tudo à sua frente. Nenhum reino parecia capaz de resistir. Mas, em 1274, seus olhos se voltaram para o Japão, uma ilha pequena, distante e cheia de guerreiros orgulhosos. Na ilha de Tsushima, cerca de 80 samurais, liderados pelo governador Sō Sukekuni, enfrentariam aproximadamente 900 soldados mongóis, sabendo que cada passo poderia ser o último. Mesmo em desigualdade extrema, escolheram lutar com coragem e estratégia, transformando um confronto aparentemente impossível em um símbolo eterno de resistência. Esta é a história que mostra como honra, coragem e sacrifício podem desafiar até o maior império da história. No século XIII, o mundo inteiro parecia temer o nome mongóis. Em poucas décadas, os descendentes de Gengis Khan haviam construído o maior império contínuo da história, estendendo-se da China à Europa. Suas forças eram conhecidas por disciplina militar, velocidade e brutalidade. Povos inteiros se rendiam antes mesmo do primeiro ataque, tamanha a reputação que carregavam. Resistir significava quase sempre a destruição total. Quando Kublai Khan, neto de Gengis, consolidou seu poder na China e fundou a dinastia Yuan, seu objetivo ficou claro: expandir os domínios mongóis e subjugar novos povos. O Japão, situado a leste, era um alvo natural. Comparado à vastidão da Ásia, parecia pequeno, mas sua cultura guerreira e o código de honra dos samurais tornavam-no imprevisível. Antes de enviar seus exércitos, Kublai tentou a diplomacia. Em 1268, mensageiros mongóis chegaram ao Japão exigindo submissão e tributos. O shogunato Kamakura, autoridade de fato do país, rejeitou a proposta. Curvar-se ao Império Mongol seria desonra, e os samurais não aceitariam. Frustrado, Kublai começou a organizar uma força colossal. Em 1274, uma frota de cerca de 900 navios, transportando aproximadamente 30.000 soldados, mongóis, chineses e coreanos recrutados à força, partiu rumo ao arquipélago japonês. O plano era claro: conquistar as ilhas próximas, estabelecer pontos estratégicos e então marchar sobre o Japão continental. A primeira vítima seria a pequena ilha de Tsushima, situada entre a Coreia e Kyushu. Para os mongóis, controlar Tsushima era apenas um detalhe tático, quase insignificante, mas para os habitantes locais representava a defesa de suas vidas, terras e honra. Lá, um grupo reduzido de guerreiros, liderados pelo governador Sō Sukekuni, se preparava para enfrentar o que parecia impossível. O que se aproximava era um choque entre duas culturas de guerra. De um lado, a organização e disciplina impiedosa dos mongóis. Do outro, a coragem, habilidade e sacrifício dos samurais. O destino daquela pequena ilha decidiria muito mais do que apenas um território. Mostraria se o Japão seria subjugado ou se surgiria um exemplo de resistência que ecoaria por séculos. Na madrugada de 1274, uma névoa fina pairava sobre as águas que separavam a Coreia do Japão. A imensa frota mongol, composta por cerca de 900 navios, aproximava-se da pequena ilha de Tsushima. Entre as ondas, desembarcavam aproximadamente 900 soldados, confiantes de que a resistência japonesa seria mínima. Para eles, Tsushima era apenas uma etapa rápida rumo ao coração do Japão. Mas os mongóis não esperavam encontrar 80 samurais liderados pelo governador da ilha, Sō Sukekuni, prontos para defender cada palmo de terra. Esses guerreiros sabiam que a luta era desigual, mas estavam determinados a proteger suas famílias, seu território e a honra do Japão. Cada um carregava consigo o código do Bushido. Lutar até o fim, mesmo diante da morte, era mais importante que a própria vida. Quando os mongóis desembarcaram, a batalha começou com intensidade. Flechas riscavam o céu, espadas cintilavam e lanças eram erguidas em emboscadas estratégicas. Os samurais exploraram o terreno a seu favor, atacando em passagens estreitas e locais elevados. Cada movimento era calculado,
cada ação voltada para atrasar o inimigo e causar o máximo de dano possível. Apesar da disparidade numérica, os 80 samurais infligiram baixas inesperadas aos invasores e criaram um clima de confusão. A coragem e a disciplina deles impressionaram até os soldados mongóis mais experientes, acostumados a conquistas rápidas e sem resistência significativa. Porém, a luta era brutal. Um a um, os guerreiros japoneses caíam, mantendo a frente até o último momento. O solo de Tsushima tornou-se um campo de sangue, onde cada morte representava coragem e sacrifício. Embora os mongóis tenham tomado o controle da ilha, eles aprenderam uma lição valiosa. O Japão não seria facilmente conquistado. A resistência dos 80 samurais se tornaria lendária, simbolizando a honra e o espírito indomável do povo japonês. Essa batalha mostrou que, mesmo em número extremamente inferior, estratégia, coragem e conhecimento do terreno podem equilibrar a balança contra forças aparentemente invencíveis. Para os mongóis, Tsushima foi apenas o começo de uma invasão que revelaria que conquistar o Japão seria muito mais difícil do que imaginavam. Após o sangrento confronto em Tsushima, a frota mongol avançou em direção à ilha de Iki e depois ao sul de Kyushu, buscando pontos estratégicos para estabelecer sua presença no Japão continental. Em cada desembarque, encontravam resistência feroz. Guerreiros japoneses utilizavam terreno, florestas densas e fortalezas improvisadas para atrasar o inimigo e infligir baixas. Cada confronto custava caro aos mongóis, e a determinação japonesa começava a ficar evidente. Enquanto isso, a coragem dos 80 samurais de Tsushima se espalhava como exemplo. As histórias de heroísmo inspiravam outros clãs a se prepararem para a defesa. Em outubro de 1274, a natureza decidiu intervir. Um tufão repentino e violentíssimo atingiu a frota mongol enquanto ela tentava consolidar sua posição em Kyushu. Ondas gigantescas e ventos impiedosos destruíram muitos navios, lançando embarcações e soldados ao mar. O que não pôde ser vencido pela espada, a força da natureza acabou. Os sobreviventes foram forçados a recuar, voltando para o continente com enormes perdas. Este evento ficou marcado como o primeiro kamikaze, o vento divino que protegeria o Japão de invasões estrangeiras. Para os mongóis, que haviam vencido quase todos os povos que enfrentaram, foi uma surpresa devastadora. A combinação de resistência japonesa e forças naturais tornou impossível a conquista. Para os japoneses, Tsushima e a subsequente defesa das outras ilhas provaram que coragem, estratégia e conhecimento do terreno podiam equilibrar a desigualdade numérica. E embora os 80 samurais tenham caído em batalha, sua ação reverberou como um símbolo eterno de honra, sacrifício e determinação. O episódio deixou uma lição clara. Mesmo o império mais poderoso do mundo enfrentaria desafios imprevisíveis ao tentar subjugar o Japão. Essa primeira invasão, embora limitada em escala, estabeleceu um padrão de resistência que duraria séculos, criando o mito do vento protetor e mostrando que a coragem de poucos pode mudar a história. Com o tufão kamikaze forçando a retirada dos mongóis, a primeira invasão ao Japão chegou ao fim. O que poderia ter sido uma conquista rápida, tornou-se uma derrota estratégica para o Império Mongol. Navios destruídos, soldados perdidos e a percepção de que o Japão não seria facilmente subjugado marcaram o fracasso da campanha de 1274. Para Kublai Khan, acostumado a vencer com eficiência, foi uma lição dura. Mesmo o império mais poderoso do mundo não podia ignorar a coragem, a disciplina e o conhecimento do terreno de um inimigo determinado. Para o Japão, a Batalha de Tsushima e os acontecimentos seguintes tornaram-se símbolos duradouros de resistência. O sacrifício dos 80 samurais ecoou por gerações, lembrando que honra e coragem podem enfrentar até os maiores exércitos. Além disso, o mito do kamikaze, o vento divino que protege o país, surgiu desse episódio, consolidando-se como uma parte central da história japonesa. O episódio também oferece lições universais: planejamento estratégico, utilização inteligente do terreno, coragem diante da adversidade e a força do espírito humano são capazes de equilibrar até a desigualdade numérica mais extrema. Histórias como a de Tsushima
mostram que grandes impérios podem ser desafiados por aqueles que possuem determinação, conhecimento e vontade inabalável. E assim, mesmo que a batalha tenha sido sangrenta e muitos guerreiros tenham caído, o impacto simbólico da resistência japonesa se perpetuou na memória do país e no imaginário de todos que estudam história militar. Se você gostou desta história épica de coragem e estratégia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo sobre batalhas históricas que mudaram o mundo. Cada história traz lições únicas e momentos épicos que merecem ser lembrados. Junte-se a nós para explorar mais confrontos, heróis e estratégias que moldaram a história e inspiraram gerações.